Bounce. Boa tarde, navegantes da rede. Sejam muito bem-vindos ao último episódio do nosso podcast, A Rede. O podcast que conecta educação e entretenimento. E a gente hoje tem um convidado super especial, mas antes eu gostaria de fazer uma retomada de tudo o que aconteceu aqui, né? A gente falou sobre coisas muito importantes. Nós tivemos Severino, que falou sobre educação pública de uma forma muito inteligente, muito interessante. Nós tivemos Mário Guedes, que falou também sobre a importância de atualizar a nossa educação. Nós tivemos também professores da rede, como professor Matheus, estava conosco também. Sim, que falou da experiência dele, mostrou como a experiência pessoal é importante no contexto escolar, né? Nós tivemos Gustavo Ribeiro, Sim, que trouxe tanto conteúdo, tantas informações, né? Temas polêmicos e tal. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido convidado, né? Mas eu preciso, antes de tudo, pedir para que Morgado fale um pouco sobre os nossos apoiadores. Também fazendo retrospectiva dos nossos apoiadores. Gente, todo esse projeto só foi possível com o apoio de uma galerinha aí super especial. Quero agradecer a Empório Clothers por ter distribuído aí vouchers no momento de interação do YouTube. Agradecer também ao Ateliê Ponto de Ló, as nossas bonecas lindas e maravilhosas, que, aliás, hoje vão brincar com outra personagem que veio nos visitar no podcast de hoje. Agradecer também as duas academias, a CT Virtude, a Academia Paixão Fitness, por acreditar no trabalho com a educação. Agradecer a minha mãe, Adriana Morgado, sempre atenta, crítica, não é, Leal? Verdade, né? Eu que o diga. Agradecer ao Salão Beladril. Agradecer também ao Colégio Leffler, que tem nos concedido esse espaço para a gravação do nosso podcast, ao Mercado Boi Bom, mercado da região suburbana. Alto do Cabrito. A gente vai falar bastante hoje da região suburbana, dar valor e positivar esses locais periféricos. E também agradecer, tem mais, a Gráfica Agilize, pelo presentinho aí, né? Hoje a gente presenteou já o pessoal da produção. Então, já aproveitando, agradecer Ellen Caroline, a nossa super mega diretora, que está aqui hoje nos assistindo, dirigindo mais uma vez. E ela e Elsa Morim, também Sim, fazendo parte dessa produção. E agradecer quem mais? A Secretaria de Educação, que nos ofereceu, né, nos apoiou nesse projeto. É muito importante falar sobre isso, né? Falar que a Secretaria de Educação nos ajudou bastante para realizar o nosso podcast A Rede. Sim, e pedir, por favor, patrocínio para a exibição da segunda temporada. Meu muito obrigado desde já. E agora, apresentar para vocês. Gente, é um prazer enorme estar com ele aqui. Vou contar um pouquinho por que ele está conosco hoje. Ele fez esse favor de substituir duas pessoas maravilhosas que estariam conosco, mas por motivo de agenda não puderam participar do podcast, que é o Gilson e a professora Gleides. Então, nada mais, nada menos que Marcos Peixe! Olá, gente. Boa tarde. Prazer estar com vocês. E que seja um momento de muita conversa e muita poesia. E vamos falar de educação, de garotada que corre, que brinca e que se empodera. Estamos juntos. Então, né? Eu vou começar, a gente começa geralmente falando da graduação, de tudo, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né, Morgado? Não vou nem perguntar quem é o Marcos Peixe, né? A gente vai descobrir quem é ele aqui. Vamos descobrir quem é esse... Dê pistas, Dê pistas. Bom, primeiro, me disseram que ele é um jogador de vôlei. Olha a altura, 1,73 m. E que tem um parceiro, né, importante, né, o professor de Educação Física, Fábio Castro, da rede também, né? Sim, nós jogávamos vôlei tanto na escola com os meninos, a gente conseguia fazer um arranjo no Anfrisa Santiago, e também na praia aqui no Jardim de Alá. Nós víamos aos domingos de manhã cedo, coisa de 7 horas da manhã, nós já estávamos ali armando rede e brincando, e brincávamos ao longo da manhã, era muito divertido. Apesar da nossa pouca altura, mas a gente conseguia se divertir bastante. Além disso, você também é surfista, olha só, surfista, skatista,
literário, né? Tem uma experiência com infantil também. Morou em Alagoinhas. Né? Conterrâneo. Conterrâneo mais ou menos, né? Eu não morei lá, mas eu estudei lá. É conterrâneo de Ellen. Ellen. Conterrâneo de Ellen. Maravilha. Bela cidade. Tem um Né? rapaz que acho que é o João, não vou lembrar o sobrenome dele, vocês vão ouvir muito essa palavra, eu não lembro. Que Ela é autora, gente. Ela é autora. Eu sou assim. ele sempre coloca alguma foto de Alagoinhas. Eu acho o máximo. Toda vez que ele coloca no Facebook, eu curto, porque me traz minhas memórias afetivas do tempo de menino, 10, 11, 12 anos, que a gente aprontava de um montão. Inclusive, eu tenho uma história sobre aquele período. Alagoinhas é muito Conta aí fantástico. um pouquinho dessas histórias. É goiabas e seriguelas? Goiabas e Siriguelas, o nome da história é. Ela se passa assim, a gente ia para a escola andando, caminhávamos cerca de 2 quilômetros, e na volta, era de tarde, né? Então, no final da tarde, a gente entrava num terreno baldio, terreno que tem dono, a gente chama de terreno baldio, porque naquele momento, aparentemente, está desocupado, e aí nós subíamos nos pés de goiaba e de siriguela, e arrancávamos um monte de goiabas e siriguelas, fazíamos guerra, e íamos descendo aquela rua principal de Alagoinhas Que ali. maravilha. Esqueci, Natas Bião? Não, é o hospital, perdão. Aquela avenida principal, aí entrávamos na Inocop 2, e esse percurso todo de quase 2 quilômetros era comendo siriguela, goiaba, fazendo zoada e sujando a rua. Não façam isso hoje. E que virou história para livro, né? E virou uma história, e havia um casarão nesse terreno, meio fantasmagórico assim, então vinha aquelas histórias e tal, né? Então, no próprio livro, o desenho também, ele tem essa conotação do casarão, tá aqui, goiabas e siriguelas. Deixa eu Ah, mostrar que na legal. câmera de cá, Peixe. Aí tem um- Aqui, ó, gente, o livro do Marcos Peixe, que, aliás, a nossa mesa hoje tá linda, né? Cheia de verdade. livros. Tem personagens ali que a gente vai saber daqui a pouquinho, a vovó. E tá aqui o livrinho do Marcos Peixe, que é essa Leandro, história como é o nome que ele do livro? acabou de falar, né? É Olhos e... Como é o nome do livro? Olhos obnubilados. Gente, Nossa, que chique. Me diz aí. Você Vem de história onde dele, isso? conseguiu. A história desse livro é interessante. Esse foi meu primeiro livro, 2014, meu primeiro livro. Eu vi a situação dos nossos estudantes nas escolas e eu ficava muito triste com a situação de pobreza e algumas situações dentro de casa que eles viviam e vivem ainda. E aquilo foi me enchendo, e eu resolvi escrever sobre isso. Além de algumas situações de rua que eu via também, como, por exemplo, uma garotada mergulhada dentro de um carro de lixo, catando algumas coisas. Aí eu resolvi falar sobre isso. O livro é sobre essas situações, dessa meninada de escola, ou que está fora da escola e deveria estar na escola, e está na rua pedindo, vendendo, carregando coisas. Então, todo ele se passa nessa perspectiva. Ou melhor, a maioria do livro se passa nessa perspectiva. Tem alguns contos, como Goiabas e Siriguelas, por exemplo, que é só alegria, é só diversão, né, só zoação. E aí eu quero mostrar um pouco para nós próprios, professores, de que aquele menino que não quer nada na escola, na verdade, ele está vivendo uma situação muito Difícil, né? difícil, muito drástica na vida social, dentro de casa. E são histórias assim densas ou pesadas, se quiserem. Tem a história da menina que é dentro da escola, fora dela. Que ela está na escola e não está prestando atenção em nada, mas ela está pensando quando chegar em casa, porque ela é abusada pelo namorado da mãe. Né? Então, não são apenas histórias, são situações de vida real. Realidades. Mas né? essas histórias são reais? São histórias São histórias que a gente você ouve conheceu? por aí, que a gente conhece. Ah, né? mas, tipo, por Exato. exemplo, essa menina, você chegou a conhecer alguém assim? Já não, teve essa mas a experiência? gente ouve assim, Ouve, aquelas e vai histórias. trazendo, né? Você mora com quem e tal, e pá. Ah, eu moro com minha avó, e você vai ver que não é avó, nada, você não sabe quem é aquela pessoa, e mãe abandonou. São vários retratos, São vários né? retratos, Que, na perfeitamente. verdade, família casa brasileira. com várias situações e várias histórias de várias pessoas, né? Também. Sim, verdade. Ah. Então, é um livro adorado. E o nome, deixa eu explicar o nome. Sim. É importante, que eu queria No saber. ensino médio, há uma professora de português, dando aula lá, ela falou desse nome, obnubilado. Aí, pô, obnubilado, tal. Nome difícil. Nome difícil, né? Aí, quando eu fiz esse livro,
Aí eu pensei em alguns títulos. Olhos Úmidos. Mas eu achei muito bobo, né? Assim, digo, pô, tá parecendo uma novela mexicana, nada contra a novela mexicana, mas ficou um título muito... Você queria uma coisa mais... Pô, Olhos Úmidos não tem nada a ver. Aí eu pensei Vidas Secas, Olhos Úmidos, porque é um trecho de uma música de um grupo que eu gosto, o grupo que eu mais gosto de rock, que é o Engenheiros do Havaí. Então, Vidas Secas, Olhos Úmidos. Eu digo, pô, bacana. Aí vamos dizer que eu estou imitando Vidas Secas de Graciliano Ramos, e quem sou eu para imitar uma obra Graciliano, canônica, né? Como né? a obra de Graciliano Ramos. Aí pensei, aí eu lembrei desse nome. Foi no dicionário, digo, pô, será que esse nome cabe? Tem a ver com o que eu quero, esses olhos marejados, alguma coisa tapando os olhos, que são as lágrimas. Aí fui no dicionário e digo, beleza, pode ser. Aí deixei olhos obnubilados, e ele causa um problema danado. Para o povo falar, difícil. Para falar particular, Pati deu show de bola, tomou nota 10 ali. Agora eu quero ver se Aula você de consegue hoje. falar essa palavra. Ainda bem, né, que eu consegui sair. E você também. Agora me diga uma coisa. Fala um pouco já, né, dessa questão da produção dos seus livros. A gente vê aí, inclusive eu já trouxe os meus livros, tá, gente? Meus livros estão aqui, por sinal, autografados, porque Mas eu o sou meu ele vai fã. autografar hoje. Tá aqui, ó, autografadinhos. Fala pra gente, quando que surgiu na sua vida essa... você se viu como escritor. Olha, hoje eu sou escritor profissional. Tem que resumir a história, senão a gente não sai daqui só nesse quesito aí. Desde pequenininho, 6, 7 anos, que eu já estava alfabetizado, que eu lembro que eu me encantava com os livros, com as histórias. Livro de criança geralmente é grande, livro escolar, aquelas letras. E eu ficava encantado lendo aquilo. Meu irmão fez belas artes, ele pintava, ele fazia um quadro e escrevia sempre alguma coisa. E eu desenhava e ficava imitando o que ele escrevia. Então, assim, desde sempre, eu gosto de literatura, fui apaixonado. No ensino médio, eu era meio louco, porque as pessoas odeiam a gramática normativa, e eu gostava da gramática. Não pela gramática, mas pelos exemplos. Né? Sujeito simples, só tem o núcleo, aí tem lá a cachorra baleia correu para seu dono, por exemplo. Tá? Então, eles sempre tinham um exemplo com um trecho de um livro canônico. E eu adorava ler esses trechos. Ficava horas lendo aquilo. Na adolescência, me veio aquele lance assim, de dizer, poxa, eu quero escrever um livro para eu ficar igual a Drummond. Não em competência, mas se ele é escritor porque ele escreveu o livro, se eu escrever um livro, logo eu serei também um escritor. Lindo. E eu quis já, aos 15, 16 anos, escrever um livro, eu tinha algumas poesias escritas, mas depois eu mesmo achei que era muita bobagem. Aí dizer, não, vamos ter paciência. E aí, aos 32, 33 anos, é que eu comecei a escrever essas histórias. Escrevi um ano, mais ou menos, escrevendo, juntei. Queria que fosse um romance, eu vi que não dava para ser romance, separei e fiz histórias separadas, que são os contos. Então, assim, foi aos 34 anos que a coisa aconteceu de verdade, né? Legal. E no dia que eu lancei, foi no dia do meu aniversário, e eu fiquei assim um mês sem acreditar que eu tinha lançado um livro. Eu tinha realizado o meu sonho. Presente. Né? Essa questão do sonho é muito, muito forte. Cada pessoa tem seu sonho, a gente precisa respeitar o sonho do outro. Quando eu tinha 11, alguém disse para mim assim, perguntou, você quer ser o quê quando crescer? Eu falei, eu quero ser artista plástico. Aí a pessoa falou, mas artista plástico não ganha dinheiro. Foi uma grande decepção para mim. Sim. O que a pessoa me disse. Né? Bloqueio, porque você né? tem que respeitar o que o sonho do outro, o desejo. Então, eu sempre tive essa ideia de arte comigo. Né? Então, quando eu lancei esse livrinho, eu fiquei um mês assim, tentando acreditar. Né? E as coisas começaram a acontecer, ir em escola, contar uma história, conversar, vender um livro. Você quer Marcos Peixe? Poxa, eu vi um negócio seu, tal. Teve alguém que me encontrou na rua uma vez. Professor, seu livro estava no Sesc. No Sesc? Pô, como assim? Foi parar no Sesc? Teve um evento lá e fizeram sorteio de vários livros. Eu digo, pô, bacana, tal. Então, isso para mim é a realização. Né? Eu não sei se sou escritor profissional, porque eu não vivo de livro. Sim, tem isso. Nunca também. tive a pretensão, nem tenho. Tanto que eu não trabalho em função disso. Se vocês perguntam, vocês divulgam? Eu divulgo, mas é muito tímido a minha divulgação, porque eu não tenho essa pretensão de viver de livro.
Aham. Eu quero escrever porque eu gosto e poder divulgar minha arte. E o que acontecer é consequência disso. Amém. Ontem eu ouvi do meu aluno, eu tenho 5 anos, o aluno do 6º ano, lá do Laura Foli. Com 5 anos eu escrevi a minha primeira crônica. Se inspira, olha, meu aluno, não quero falar o nome, né, por questões éticas, mas se inspira aqui, ó, no nosso professor Marcos Caramba. Peixe, que com certeza lá na frente eu vou pegar o autógrafo. Agora eu queria só fazer uma coisinha. Fica à vontade. Ok? Eu queria só mudar essa data, porque estamos no dia 2 de setembro, né? Esqueceram de atualizar o nosso calendário. Vou deixar a Leal atualizando. E fazer uma... queria fazer uma outra coisa. Fica à que, vontade. eu acho que tem tudo a ver, que eu ia perguntar agora, né? E Paty, de certa forma, me interrompeu aqui rapidamente, Fique à educadamente. vontade. Mas que eu acho que tem tudo a ver, até porque você falou do nome. E quando eu era criança, a gente falou tanto dessa parte de criança, né? Do momento da nossa infância. Eu falava muito isso. A palavra ultramicroscópio silicon vulcanoconiose. Se mandar eu falar, eu saio daqui agora. Eu quero saber se você Vocês me consegue chamaram falar. para isso, foi? Embora. Produção, suspende Eu a Leal. quero saber Pessoal. se você vai conseguir Chama falar a polícia. essa palavra. Por favor, não fale, porque eu teria que falar e eu sou Não, péssima não no vou. trava-línguas. Vamos pular essa parte? Vamos. Vamos pular. Sério? Vou botar a Leal depois de cachê. Agora, Não estava no script isso, gente. A gente não vai enveredar por isso. Peixe, me fala uma coisa, eu fiquei curiosa. A gente chama você de poeta, Yeah. mas eu percebi que as suas narrativas, na verdade, suas publicações, são narrativas, né? São contos, ainda que você faça, como você mesmo colocou, essas narrativas em verso, são narrativas, não são aí poemas. Isso é interessante, curioso, porque eu sempre fiz poesia desde muito pequeno. Queria lançar um livro de poesia, o primeiro livro foi de contos, não de poesia. Os meus livros autorais não são poesia, mas são em forma de versos. São narrativas que eu escrevi e coloquei em forma de versos para poder preservar um pouco essa ideia do poeta. Agora, eu escrevo muita poesia mesmo, que são publicadas em antologias, que são livros coletivos. A gente se reúne com outros poetas e faz um livro e lança. Aí eu já perdi as contas. Esse ano saiu umas 3, vai sair mais 2 daqui para o final do ano, mais 2 livros, né? Coletivo. Então isso é curioso. Na verdade, houve uma época, e Waldeck fala sobre isso, que os poetas diziam assim, a poesia morreu, não vale a pena fazer poesia. E isso me chocou naquele momento. Talvez por isso eu tenha escrito esse livro de contos e não de poesia. Eu falei, se eu for lançar um livro de poesia, só eu vou comprar meus livros, ninguém mais vai comprar. Talvez isso deve ter me influenciado, deve ter não me influenciou, que eu parti para o conto e não para a poesia em si. Mas eu escrevo muita poesia, né? Sim, inclusive tem umas são no Sarau, dezenas. no livro Sarau do da Sarau da Onça, que é esse aqui. essas 2 edições. Mostrar nessa câmera de cada. Cada livro desse tem 2 poesias minhas. Diferencial da Favela, poesias e contos de Isso, que é esse quebrada. aqui, A gente né? vai explorar esse assunto E aqui esse hoje. aqui, inclusive, eu já falei, né, de Severino, mas assim, eu fiz a pesquisa com o Sarau da Onça, Eu então vi, conheço essa sei galera. sim. Faz parte de uma agência de letramento informal, né? Que é bem legal, porque trabalha várias questões. Eu achava maravilhoso quando eu ia para o Islã. Você também já foi júri, né? Já foi fui do júri. júri, já fui umas 2 ou 3 vezes júri. Acho que 2 vezes no Sarau da Onça, dentro do Sarau, e uma vez na Praça de Sussuarana, que teve um Islã também, uma etapa, numa pracinha de noite, e eu estava lá. E eu acho interessante isso, porque, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, tinha uma coisa bem legal, que era quando alguém errava, né, Poxa, isso é fantástico. Quando alguém errava, assim, tinha dificuldade para falar um poema, as pessoas, ao invés de criticar ou vaiar, né, eles tinham uma cultura de aplaudir essas pessoas, né? Acho que é uma coisa bem interessante, né? Segunda-feira, na minha aula, já falando, já entrou nos livros, eu trabalho muito com a poesia negra em sala de aula. É o meu caminho. Acho que a gente tem que pensar um caminho para nós, e o meu é esse, é a poesia negra na sala. Quero trabalhar com a poesia indígena também, mas ainda não me situei, estou em contato com alguns poetas, para poder comprar livro, aí tem que ler, ver a poesia que melhor se encaixa. E na segunda-feira agora, que nós retornamos para a sala de aula no Estado, eu já levei um livro, que foi esse, a Poesia e Alimento para quem tem fome de conhecimento, de poeta com peito preto, ou Hilton Júnior. Fantástico ele, fantástico livro. Aí
peguei uma poesia e dei para uma garota ler. Quer ler? Ela quer, tal. Ela leu. E na segunda aula, foi na primeira aula, e a última aula era minha, a quinta aula. Uma outra falou, professor, posso recitar? Eu, pode. A outra, poxa, pode, mas é uma poesia minha. Eu, pode. Aí uma ficou com vergonha, aí foi e recitou, só que ela, esqueci. Eu falei, olha, nos saraus, é o que você falou, a gente aplaude quem esquece. Exatamente. Aí vamos aplaudir? Vamos. Aí aplaudiu. Aí a outra, professor, deixa eu recitar uma poesia minha, recite. Aí ela cantou um pedaço, como se faz nos slams, e depois recitou o resto da poesia, a galera ovacionou. Isso até me emociona, sabia? Pô, eu fico emocionado também, eu fico maravilhado. Porque é uma com coisa isso. assim que a gente tem que trabalhar também na escola, né? Sim. Essa coisa de... Porque o aluno, às vezes, tem esse estigma, né? de valorizar o que o outro está fazendo, ao invés de sempre criticar, né? A gente tem que trabalhar isso nas escolas. E os slams, em geral, não só o Sarau da Onça, eu vou citar aqui alguns nomes que você participa, né? Foi juiz do slam Sarau do Joca Cajazeiras. Não, é Sarau do Jaca. do Jaca. Do Jaca. Juventude Ativista de Cajazeiras. De Cajazeiras. Do Jaca. Sarau da Paz, bairro da Paz. Você participou também, né? Olhando, assistindo. Assistindo. Sim, assistindo. Sarau do Cabrito, que é... Eu nunca Eu me fui no Sarau sinto. do Cabrito, mas eu cito porque eu sei que ele existe, o Sarau da Mata. Alto do Cabrito, E bairro Alto do outros. Cabrito. É. Sarau da Onça, Sussuarana. Já fui várias vezes, sou Várias, fã. é fantástico. É. E eu acho interessante porque a gente fala, a gente sempre cita aqui em muitos momentos, Sim. a gente sempre cita em muitos momentos que os bairros periféricos, né? Especificamente do subúrbio, são 22 bairros que tem lá, não é isso? E são bastante estigmatizados, Sim. né? E a gente tem esses slams que são desses bairros periféricos e que vai tratar disso aí, né? Eles têm mudado a cara da cidade, a cara do bairro, tem mudado o indivíduo do bairro, que ele deixa também de se estigmatizar, ele passa a se dar valor. Eu vejo esses meninos andando e exibindo, cheio, né? Exibindo seus cabelos, exibindo suas cores, seus traços negros, traços diacríticos, e falam de poesia, falam de preto, falam de preta, falam do cabelo, falam dos lábios, e de uma maneira altiva, com orgulho, e não envergonhados, né? E que não é problema dizer sou preto, sou preta, né? É uma coisa que a gente desconstrução discutiu. que a gente está fazendo, que a gente faz nas escolas também. No sexto ano é muito comum. Não sou preto não, professor! Você está sendo racista. Eu digo, não, filho, não, peraí. Aí mostra, o poeta com peito de preto. Né? São centenas de poesias que trazem o preto, preta. Não é... Vamos ressignificar esses valores que tanto nos... E naturalizar na escola, né? Porque Sim. é normal. Exatamente. Né? Ser branco, ser preto, ser índio. Isso. É normal. E é difícil essa desconstrução, mas a gente está no caminho aí. Aqui, gente, ó, esses livros, Sim. é só para ilustrar como é que eu trabalho nas escolas. No meu trabalho do mestrado, eu conheci Cosson, que trabalha com letramento literário. Aí eu peguei a sequência didática dele e, pô, interessante. Só que eu já fazia algo que ele vem dizer no trabalho, e eu não conhecia o trabalho dele ainda. Que assim, você não precisa necessariamente trabalhar a poesia. Se você leva uma poesia e recita, ou alguém recita, isso já causa um efeito positivo. Né? Não é que você não tenha que trabalhar, mas mesmo naquela semana que você não trabalha, você lê uma poesia, que isso já causa um efeito naquele menino. Então, o que é que eu faço? Eu coloco os livros em pé, Tá. né? Deixo os livros em pé, espalhados na minha mesa. Já escolhi uma poesia, aí convido alguém para recitar uma poesia daquela. Por exemplo, Morgado, Escambo. Você quer ler? Eu quero. Se não quiser, Pode recitar? pode. Escambo. Escambo. É. Escambo. Meus olhos grandes, pretos, você nunca os viu sem brilho, porque te refletiam. Lindo, Meu né? Deus. Aí a galera... Quer dizer, os olhos dela sempre brilharam porque refletiam o outro. Né?
Então, poesia preta, poesia de afetividade. E eles são carentes de afetividade, né? Sim. Alessandra Sampaio, Transbordando Segredos da Lua, lançado este ano. Lindíssimo, viu? E assim a gente vai. Aí tem aquele que um dia diz, professor, posso levar um livro desse? Eu digo, não pode, mais leve. Aí ele leva, na semana seguinte ele traz de volta. É fantástico. Eu tive uma aluna, Sara mesmo, que toda semana ela pedia um livro diferente. Eu digo, leve, morrendo de medo, né? Aí na outra semana ela trazia. E assim a gente vai. Daqui um dia estou mandando, professor, tem uma poesia minha, o senhor lê? Eu digo, não, mande o meu zap, anote aí meu zap. Ninguém é obrigado a dar zap para ninguém, mas eu dou para meus alunos, é uma coisa minha, certo? E eles mandam de madrugada, mandam qualquer hora do dia, da noite, final de semana. Eu leio, dou retorno, eu digo, se tiver bom, eu digo que tá bom. Se não tiver bom, eu digo, olha, esqueça, recomece, pega a ideia, faça assim. Inspiração não tem hora, né? E muitos desses meninos, eu encontro no Sarau do Jaca, por exemplo, que é o que eu mais vou, e o do Sarau da Onça, de repente estão lá recitando, arrebentando. O que é isso, velho? Se tornam escritores, né? Se torna escritor, aquele menino tímido que pedia para eu dar uma olhadinha assim, num rabisco. A poesia singela. Eu falo logo, é meu aluno, Singela, minha aluna. O cara tá lá arrebentando, abrindo a boca, participando de slam, de livros. Fantástico isso. Sim, fantástico. É fantástico. Inclusive, a Leal falou dos bairros periféricos de Salvador, mas o mesmo comentário se estende a Dias Dávila. Sim. Eu lembro que o Selfie, grafiteiro de Dias Dávila, quando fez um trabalho com o pessoal do 8º ano lá no Laura Folie, eu lembro bem ele falando que essa movimentação, sobretudo do Sarau da Onça, já alcança as regiões também periféricas de Dias Dávila, né? Tem vários bairros lá, como Leandrinho, a Concórdia, que já tem alunos, estudantes, que já vão trazer essas vertentes também poéticas. Então, como nós somos professores de Dias Dávila, a gente vivencia também essa realidade. Agora, tem duas movimentações que você faz que não posso deixar de falar, gente. Você faz contação de história no coletivo? É verdade essa história? São vários coletivos artísticos, e tem um coletivo Ser de Arte, que coordena a Celi Araújo, e ela me encontrou nas redes sociais, viu minhas fotos, e aí me convidou para fazer uma contação em Baçaí. Mas eu já fazia contações nas escolas aqui. Aí fomos até em Baçaí, passei um dia inteiro, cheguei lá às 9 da manhã, saí 9h30 da noite. Foi massa, a gente foi em algumas escolas. Fábio Castro estava em uma dessas escolas que ele trabalha lá. Aí foi o dia inteiro contando história. E a partir disso eu passei a integrar também o coletivo Ser de Arte, que é de contação de história. Mas eu já fazia contações antes. Até para poder divulgar meus livros, você tem que contar a história. Eu não posso chegar lá e dizer, gente, isso aqui é o livro de Marcos Peixe, ele tematiza o mar, ele tematiza a falta de educação da gente, de sujar as ruas. Eu posso ter que fazer isso de forma lúdica, porque é para crianças de 7, 8 anos. Na escola você também já fez, né? Algumas contações de história. Lá no município de Dias Dávila? Já fiz em algumas escolas, a convite de algumas amigas. Madre Diamantina. No próprio colégio que eu trabalho, Normélio, mais timidamente, né? Aquela coisa santo de casa não faz milagre, a gente sempre... O ano que eu ia fazer isso, que foi o ano passado, veio a pandemia, eu já estava me preparando para eu fazer a mesma coisa que eu faço em outras escolas, fazer lá. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. Agora, antes de a gente falar dessa pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho, que você é um professor assim mais inovador, né? Que você subia em árvores. Quando nós ensinamos numa Frisia Santiago, eu era do Altair e fui para a Frisia. E aí já tinham me dito, assim, Paulo Castro, que foi coordenador em Dias Dávila, Janice, não sei se vocês chegaram a conhecer Janice. A gente dizia muito, você vai adorar uma Frisia, é a sua cara. Foi a primeira escola que você começou a dar aula? A primeira foi o Altair. O Altair. Aí depois foi uma Frisia. Aí quando eu chego lá na Frisia, árvore, grama, de pô, que massa, me né? achei. Aí eu pegava a turma do 9º ano. Gente, pega a cadeira. Rapaz, professor, venha, rapaz. Chegava embaixo da amendoeira. Vamos sentando. Aí começava a aula. Aí o pau comia. Aí você olhava assim, pô, eu vou subir aqui. Aí subia na árvore. Vamos lá, gente, olha.
primeiro parágrafo da dissertação, como é que tem que ser, tem ali, a sua tese tem que estar no primeiro parágrafo. Aí a galera, beleza, vá. E era legal, era bacana. É aula aberta, né? Aula aberta. Chama Teve aula o prêmio aberta. COFIC na época, que a gente ganhou, o Anfrisa ganhou. E os ensaios eram embaixo, todos os ensaios foram embaixo dessa bendita árvore, da amendoeira. Foi um cordel que a gente fez sobre sexualidade. 2014, eu acho. Não, 2002, 2003, 2005, 2004 ou 2005. E a gente ensaiava, o ensaio foi todo embaixo da árvore. É lindo. É muito gostoso. E na hora do recreio, do intervalo, os meninos iam brincar de vôlei. Eu digo, vou brincar também. Aí toma de bolada pra cá, bolada pra cá, era gostoso. Isso representa muito a sua história, né, da infância. Eu acho que tem muito link aí, muito casado, né? Você traz esse momento de Alagoinhas, de brincar, de correr, de pular. Eu tive a felicidade de morar em Alagoinhas, na terra de Ellen. 3 anos, muito gostoso. Me divertia demais. Na época não tinha essa violência toda. Então a gente entrava em tudo que era beco, tudo que era lugar, em tudo que era mata. E também nós passávamos férias em Rio Real, que é a terra de meus pais. Sim. E era muito gostoso ir para Rio Real, cidade menor ainda, e a gente corria a cidade inteira, descalço, brincando. Agora com a pandemia mudou completamente, Aí- né, essa aí tá história. todo Como mundo foi esse prejudicado. processo aí? Muito De ruim, aulas. muito ruim. Assim, a gente se adapta por necessidade, mas eu sinto profunda falta do corpo a corpo. Uma folguinha é bom, a gente descansar um pouco dessa tensão que é a sala de aula, mas quase 2 anos assim longe é muito ruim. Complicado, né? Agora, só fazer uma ressalva, eu também gosto muito da aula aberta, e essa inspiração, ela é pedagógica, tá, gente? Eu li muito sobre Celestine Freinet, que trazia, né, essa questão. O próprio Paulo Freire também já retratava, né, essa modalidade de fazer essa aula aberta, da escola passeio, e por aí vai. Então, são metodologias que visam, de fato, ter essa interação maior com o alunado. Que a gente é muito criticado, às vezes, né? Ainda Verdade. tem uma certa crítica com relação a isso. Agora, vamos falar um pouquinho da sua formação acadêmica, que a gente fez Vamos lá. um percurso inverso hoje. Foi. Leal, quer saber o que dele aí, Leal? Bom, então, né, a gente olha para Marcos Peixe e acha que ele é da educação infantil, que ele é da artes, mas aí a gente descobre que ele é graduado em letras com especialização em literatura, não é isso? Eu, quando fui fazer vestibular, escolhi letras vernáculas, primeira opção, letras com inglês, segunda opção. Digo, bom, daqui eu não passo. E aí, passei na primeira opção, melhor do que, porque se fosse a segunda, eu não sei falar inglês, ia ser um problema. Fiquei encantado, maravilhado, eu me senti dentro do meu aquário. O cara que adora literatura vai estudar literatura. Assim, foi uma coisa, um êxtase para mim, né? Embora a família tenha dito, Não dá dinheiro. Show de outra coisa. Eu já tenho 3 episódios ouvindo isso. Não faz isso, não dá dinheiro. engenharia, direito, não sei o quê. Eu digo, poxa, mas eu estou no que eu gosto, né? E aí eu fui embora. Depois eu fiz especialização em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura. Fiz outras coisas também. E é isso, bacana demais. Agora eu estou no mestrado, daqui para janeiro deve estar terminando. E como é esse Pesado. mestrado? Porque ele é AD, né? Fala um pouquinho dele. Tem uma sede no Espírito Santo, mas as aulas acontecem à distância. Já aconteceram, a gente está na fase só de escrever mesmo, que é uma fase de... Mais difícil. Maravilhosa. como disse Severino, né? conclusão. Assim, sexta-feira 13, você nunca recebeu um e-mail do seu orientador, né? Você vê ele na figura. Aí quando ela fala, Marcos, eu digo, eita, diga. Eu te nem catei, né? Poxa, vamos lá. Como é o nome do mestrado? Só pra gente... Que eu não... ACU, Absolute Christian University, que é nos Estados Unidos. Aí tem uma sede aqui no Brasil. Eu faço em educação. Minha temática é justamente a poesia negra em sala de aula. Fantástico, né? Em sala de aula. Fantástico. E o título não é mais esse, porque já fizeram, não pode ser poesia negra, que tá a ideia de negro, isso é uma coisa negativa. Eu digo, mas poesia negra não é uma coisa negativa, é justamente... Não, mas vamos ver, digo, tá bom. Aí já mudou 2 vezes o título, mas a linha é essa, a ideia é verificar se a poesia negra ela é capaz de contribuir para
a identidade do estudante do ensino fundamental. Sim. Com relação à metodologia, eu sei que você fez 9 oficinas, foi em Dias d'Ávila que foi aplicado Foi. o projeto, conta um pouquinho. A gente essa ia história. fazer mais... Quando eu elaborei meu projeto, eu coloquei 3 oficinas. Começa Aí, assim. 3 Dá pra oficinas? Tá muito? Pouco. Tem no mínimo 12. Eu digo, não. Verdade. 12, não, 12, se não. Eu digo, pô, vamos lá. Aí eu, gato velho, né? Digo, ó, 9 porque a gente está na pandemia e tal. Aí, tá bom, vamos lá, vamos de 9. Aí mandei tudo bonitinho, cada oficina tematizando uma E foi na coisa, pandemia tal. que você fez, né? Foi na pandemia. E- Aí o coordenador dizia, ó, vocês precisam ter o plano B. Eu digo, pô, mas eu não tenho plano B, não, só tenho um plano A. Eu quero fazer com os meninos, né? Aí a orientadora falou, ó, vamos fazer à distância. Aí, como é que já fazia à distância? Faz pelo Zoom, faz pelo Meet, faz pelo Zap, como puder. Te vira. Te vira, vê quem tem condição de estar, nem que seja Zap, e você faz. Acredita que acontece. Aí quando começaram as aulas, aí eu e o Severino lá no Meet, aí vamos ver aqui quantos estão frequentando, e vai ser essa galera que frequenta. Sim. Né? Digo, pronto, esse aqui vai ser meu grupo. Aí desse grupo eu sorteei, digo, pronto, X e Y aqui que vai participar. Aí sempre depois da aula, libera todas as outras turmas e fica só esse grupinho comigo. Ah, legal. E aí as oficinas começam. O bacana foi que eu consegui levar 2 poetas. Sim, Desses já 9, eu levei poeta com pé de preto Sim. e levei Gilmara Silva, que é uma socióloga, que lançou um livro agora também. E eles ficaram maravilhados assim quando viram o escritor, né? Você levou a Alessandra Sampaio também, que é a autora desse livro aí? Chamei, mas ela não pôde ir. Ah, no para essa dia. oficina ela não foi. Foi ah, a entendi. última, seria a última oficina, que é uma poesia que fala dos alimentos. Mas Eu ela não entendi. pôde comparecer. Então, assim, entre muitos problemas que aconteceram, a gente conseguiu fazer e vamos ver os resultados adiante. Ó, tem um lanchinho aí que a gente vai colocar para o nosso convidado. Nossa ADM vai trazer esse lanchinho só para o nosso convidado ficar um pouco mais à Eu tô vontade. de Foi o boa. Mercado Boi Bom, né? Do que Mer- trouxe. Ó, toda vez que eu falo do lanche, aparece no Mercado, Mercado Boi Bom, Boi gente. Bom. Coincidência. Que é lá Pois é. do bairro Alto do Cabrito, né? Mercado Opa. Boi Bom. Tudo cabrito. Eu tenho uma poesia que eu não trouxe o livro que fala. Tá gravando ainda? Sim, estamos gravando. Que ela fala dos bairros do subúrbio. Mas eu não trouxe esse livro. Ó, mas não tem É problema. uma poesia bacana, linda. Eu e Léo, a gente está marcando várias lives, né? Para o mês de setembro, a gente vai te incluir em uma dessas lives. Aham. Opa, Ó, o nosso obrigado. ADM hoje está com um probleminha no cabelo aí, não pode aparecer na câmera, por favor. Ele tá bem de ladinho, É. assim. Gostaria de ler apelo. uma poesia? Ah, bora ver. Tá bom. Vou pegar aqui. Foi a Alessandra, poeta com peito preto, Se Assuma Preta, que foi a primeira poesia de quando eu retornei para o modo É do livro do Poeta, poeta, né? De Pedro. Ou de Preto. Se assuma preta. Preta, acorde. Não tolere nenhum tipo de preconceito. Exija respeito. Se mostre presente. Preta, lute e todos verão do que é capaz. Não seja mais uma alienada. Preta, se mostre. Mantenha seu cabelo em pé e não alisado, pois ele é a afirmação da sua cor preta. Se ame, preta, e não abra mão de sua história. Não negue sua cor, não negue seu passado. Preta, se orgulhe. São poços de petróleo a luz negra dos seus olhos. E para deixar bem escuro, se assuma preta. Muito bom, excelente. Perfeito. Aí a galera faz poesia. Só os alunos ficam. Poxa! Esse é o trabalho. E, assim, uma parte é os livros na mesa, sobre a mesa para que eles escolham, levem para casa, leiam. E outra parte é o convite desses poetas na escola. Por exemplo, Lívia Natália, já ouviram falar Lívia Natália? Me disseram assim, pô, Lívia Natália não vai. A agenda dela, a professora da UFBA, não sei o quê, vive viajando, fazendo... Eu digo, ela vem. E ela apareceu na escola. Ah, E foi que assim, fantástico, a escola né? inteira parou, né? Ah, Lívia Natália, meu Deus. Aí peguei um grupo de meninas, já estava tudo certo. Coloquei com elas para poder fazer... Ela faz um trabalho muito voltado para o feminino. Foi Jovina Souza, que é uma
A mesa de Jovina Souza e Landê, na última Flica, foi assim um estouro. A Eu Flica. levei Jovina Souza na escola. A Alessandra Sampaio é minha colega de escola. Alessandra, você vai para a sala não como professora, mas como escritora negra. Flávio Márcio, que é historiador. Venha, Flávio Márcio, e poeta também. E fora esses meninos mais novos, poeta com peito de preto, que ainda vai, quando acabar a pandemia. Ivanilson Alves está convidado, quando voltar aí, legal. E eles se sentem bem com isso, precisam disso. Com uma França, poeta das quebradas, que é de Cajazeira 6, vai lá sempre. Uma vez eu convidei, a última apresentação era dela, né? O último horário. Às 5, 5h10, 5h20, 5h50, 6 horas, eu, cadê com uma França? Ela, cheguei. E eu consegui segurar a galera na sala, porque a aula já tinha acabado. Quando E, a gente, aula acaba. eu vou abrir a porta, quem não puder ficar. Aí uns 2 ou 3 saíram, que já estava de noite, mas a maioria ficou. E aí, toma ele com uma França, largando poesia, puf. A gente saiu iniciando o turno noturno. Digo, gente, eu tenho que encerrar porque eu preciso dar aula agora de noite. E foi assim um sucesso. Então é importante para eles a presença desses poetas negros, Sim. sejam eles mais novos ou mais velhos, mas que eles estejam na escola. Quando o Landê esteve na escola, o Landê Naualê, teve uma aluna que perguntou assim, ó, eu vi o cabelo dele. Poxa, de verdade seu cabelo? Ele é. Eu posso tocar? Pode. É uma coisa boba para a gente, né? Que é tocar no cabelo de alguém. Mas que para ela foi uma coisa assim espetacular. E isso tem enegrecido muita gente, não vou exagerar, tem salvado vidas, mas tem mesmo, porque acaba trocando a arma pelo livro. A arma Sim. pelo livro. Agora, você falou assim, falou com sua amiga, né? Vamos para a sala como professora e não como escritora, não como poeta. Não, como escritora e não como professora. Isso. Agora, assim, tem como a gente ir para a sala sem Não, ser como sempre, poeta, sem ser como escritor? Não tem como, né? Não tem. A gente leva essa A gente bagagem. acaba levando tudo. E é muito gostoso tudo isso. Eu tenho uma teoria que é de que todo professor deveria ser artista também. Já me disseram isso. Eu já pensei até em escrever sobre isso, mas deixar quieto. Sim, acho que na licenciatura deveria ter disciplinas voltadas para a arte. Sim. E você não tem disciplinas. Tem aquele professor loucão que faz trabalhos artísticos com você, como Lucinha fez comigo na Católica. Mas você não tem disciplinas voltadas para as artes. Então eu vejo o Miguel Maia ensinando. Não é que o outro não ensine bem, gente, pelo amor de Deus, mas assim, tem um diferencial da arte presente. O lúdico, né? O Muito lúdico, presente. a leveza, né? Então assim, eu quando estou ensinando, o meu eu poético vem também, e isso entra na sala. Aí tinha um menino da noite que ficava, pô, professor, só gosta de poesia? Eu digo, pô, eu gosto, velho, espero que você goste também, mas se não gostar, não tem problema. Não, eu acho massa as poesias que o senhor traz aí, o senhor bota umas frases aí, pô, legal, tal. Então isso é importante. E se nós tivéssemos essa formação artística também, ia ser muito importante em sala de aula. Porque às vezes a licenciatura deixa a gente muito enrijecido também. Eu Sim. não sei hoje como é que está. Verdade. Mas na minha época, você tinha que ser ali um técnico, chegar lá, oração subordinada, dividir. Sim. E isso não cabe mais no dia de hoje. Agora, eu queria falar um pouquinho, o Severino, ele já iniciou, inclusive, essa conversa na live dele, dessa questão da educação antirracista. Eu acredito que você e Severino dialogam bastante, né, nessa Muito. postura Isso. na sala de aula. Como é que você enxerga essa... Pô, eu acho que é o caminho hoje. Para mim é um caminho. Eu gostaria de estar fazendo a poesia indígena também, mas ainda não adentrei nisso. Então fica na poesia negra por enquanto. Concordo com o Munanga quando ele diz que a poesia negra é importante, antirracista é importante, não só para o menino negro ou para o menino indígena, mas para o branco também, Sim, para que ele possa ver outra coisa, ter uma outra perspectiva, porque a Sim. perspectiva dele é única, É. que é o ensino eurocêntrico, né? Eurocêntrico. Então ele precisa ver outras questões, o próprio menino branco e o menino Sim. negro mais ainda, Aham. né? Uma das oficinas que eu perguntei, Mama África não, respeite meus cabelos brancos, veio lá da África junto com os meus santos. Aí, gente, África, onde há água, o que é África? Ah, professor, é um lugar que tem girafas. Aí, é verdade. É um país, é uma cidade distante. Então, como é que você não tem
consciência do que é a África, que é o berço de todos nós, né? E você, enquanto negro, seus antepassados vieram de lá, né? E você é fruto disso e você não sabe nada sobre o continente africano. Você sabe muito sobre a Europa, você assiste UEFA Champions League, vai estar ligado na Alemanha e tal, mas não sabe o que é a África. Então a gente precisa... verdade. Isso me lembra uma série que é muito passada, reprisada várias vezes, mas que é bem interessante, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Foi o Smith, que é um ator, É um ator negro. Exatamente. Tem uma parte dessa série que ele vai fazer um concurso de alguma coisa, e ele no primeiro momento ele responde só coisas relacionadas a negros, e aí ele passa sempre. Quando passa a falar sobre a cultura europeia e tal, aí ele perde. Eu acho isso bem interessante, né? No seu caso aí que você acabou de falar, os meninos não têm muito conhecimento sobre essa história, né? Que é deles mesmo, né? Sim. Não tem esse conhecimento. E precisa ter, porque... O que eles sabem é só, falando um bom português, a bagaceira. Só a bagaça. A bagaça, E a bagaça do sofrimento e a bagaça do que ele não tem valor nenhum. Sim. De que ele é um nada. E que conhecer essa história faz com que ele se valorize, né? Valorize a sua identidade, né? Então, esse letramento racial que a gente faz, eu faço a partir da poesia. Tem outros que fazem com contos, com histórias outras, né? Em Dias W eu consegui gravar uma pessoa que foi Ana Fátima, As Tranças de Minha Mãe, lindíssimo o livro dela. E tem mais 2 livros. Ela esteve na turma de 6º ano comigo. Eu coloquei 4 turmas na sala, 2, e passou uma manhã comigo em Dias d'Ávila. Foi assim, lindo demais. Tem aqueles que ficam mais assim, e tem aqueles outros que chegam depois, emocionados, em se ver na pessoa, que ela é uma mulher negra, os cabelos trançados, e se ver na história. E isso é muito importante. Pode ser o começo de uma transformação daquele indivíduo. Sim, verdade. De começar a se valorizar. Verdade. E você dá aula para o 6º ano, e o 6º ano tem uma historinha aí, né, com relação a isso, que é mais difícil, você comentou. Eu dou aula para o 6º ano em Dias d'Ávila, não abro mão, ninguém tasca. Também agora estou assim também. Quem quiser que vai brigar, não venha não, adoro. venha não. Thelma chama a diretora de os meninos de peixe. Adoro. Aí chega na escola, eles montam no cangote, aquela coisa toda, tá? Adoro. Carinhosos, né? Carinhosos demais. Então é mais difícil trabalhar com eles do que com meninos de ensino médio, porque eles vêm muito verdes em relação à negritude. Então você fazer essa desconstrução é mais difícil. Aí geralmente eu começo a trabalhar em fevereiro e vou até novembro. Aí quando chega a consciência negra eu já trabalhei. Não faço aquele arranjo rápido para trabalhar, não. Que geralmente é só em novembro que se fala, quando na verdade é o ano inteiro. É um grande erro. Eu acho que nem resolve muita coisa fazer isso. E como é essa recepção assim, dessa história, né, da consciência negra, para esses alunos de 6º ano, de falar da sua negritude? É muito difícil, muito difícil. Ou eles fazem de maneira muito automática, porque tem ali que fazer, cumprir aquele protocolo da escola. Né? Quando falo escola, a gente está falando de maneira geral, educação como um todo. Não estou falando de uma escola específica. Então, eles estão muito verdinhos assim, para entender. Se ele entender que ele não é pardo, isso é um problema muito grande, né? Desconstrução. Grande, de um olhar para o outro e deixar de sacanear o outro. Ele não deixa de sacanear. Você faz o trabalho, mas ele continua sacaneando. Você pensa, porra, foi em vão. Mas não foi em vão, porque tem sempre alguém dentro daquele círculo ali que consegue entender, aprender. Eu recebi um livrinho, Ellen, foi você ou foi Jeane? Quando nós fizemos uma vez um livrinho com poesias, lembre disso lá no Normélio. Vai lembrando aí, produção, vai lembrando. Um livrinho com de poesia deles, de todas as turmas. No caso, a produção dos alunos. Dos alunos, com legal. Poesia negra. Aí fizemos um caderninho, botou a capa, e a gente distribuiu para os meninos depois e tal. Um dia desse, uma menina falou, professor, lembra no Instagram? Quando eu olhei, tá lá o livrinho, a poesia dela. Eu digo, pô, que massa. Eu mandei até para a Alessandra. Eu digo, Alessandra, que bacana. Isso tem uns 4 anos, essa menina agora mandou. Quer dizer, quando eles amadurecem, aí eles passam a lembrar daquele passado. Daquele passado. Daquele passado. E olha, eu digo que fixa, viu?
Você pensa que não, Bastante. mas fica na cabeça. Evanilson Alves, que você conhece, Conheço. ele foi aluno de Ana Fátima. Ana Fátima, Olha escritora só. negra. E hoje ele caminha com as próprias pernas. Pois é, né? Você vê como é precisa que nem uma falar dele. referência faz a diferença na vida de uma Faz pessoa, toda a né? diferença. Faz toda a diferença. Eu acho o máximo. Estou amando quando eu conheci a poesia negra na escola mesmo, com a Alessandra Sampaio. Chamou a gente para fazer um sarau negro. Foi legal, foi interessante porque, Peixe, vamos fazer um sarau? Vamos. Sarau negro. Eu digo, vamos. Mande as poesias para mim. Eu digo, que eu tenho que dar uma selecionada. Eu digo, gente. Como é que seleciona? Aí eu peguei Manuel Bandeira, Irene. Não, essa sim, essa não, essa sim, por que não, aquela briga. Digo, poxa, mas não está falando aqui de Irene Preta. Aí fui pesquisar mais, aí achei o Pequeno Príncipe Preto, de Marcelo Serralva. Né? Ele chegou montado em seu cavalo preto, preta também era a sua cor, cor de menino perfeito. Mas alguém estranhou a cor daquele menino. E o príncipe percebeu e disse, do lugar de onde eu venho, todo mundo é preto. O príncipe, o rei, a rainha, todos os príncipes são pretos. O rei, a rainha, todo o reino. E pelo que eu estou vendo aqui, tem tanta gente pretinha, vou procurar uma princesa e fazer dela rainha, para que um dia as histórias que a gente conte tenham uma cor diferente, uma cor que também é bela, uma cor que represente a gente. Uma palavra ou outra aí está errada, Marcelo Serralva, me desculpe, mas a sua poesia, Perdoadíssimo. a essência está aí. A essência tá. Aí quando ela viu essa poesia, essa sim, eu digo, mas por que aquela não e essa sim? Aí fiquei nessa coisa. E com uma França, poeta das quebradas, já era aluna da escola, ela, Duda, Eduardo e Vini, que é Vinícius, de vez em quando eles entravam na sala e diziam, professor, posso recitar a poesia? Eu digo, pode. Aí ele largava aquelas poesias braba, pá, pá. O menino, professor, vai no sarau do Jaca. Eu digo, eu vou. Aí eu comecei a ver se, eu até falo disso no meu trabalho, na minha dissertação, a forma deles recitarem, a recepção dos meninos, as letras, os assuntos dessas poesias, começaram a fazer eu refletir. Digo, poxa, eu levo Drummond e você não tem. Esses meninos estão vibrando assim. Tá? Lógico que não é para deixar Drummond de lado, mas a metodologia, a forma de se fazer, que a gente precisa repensar. E inserir outras coisas também. Não é deixar o canônico de lado, mas inserir os outros também. Aí eu comecei a colocar na sala. E aí veio o sarau, eu dividi essa poesia que eu recitei com a aluna, convidei, a gente fez, foi maravilhoso. E a partir daí eu digo, não, o caminho é esse. Né? Então eu levo, por exemplo, o retrato de Cecília Meirelles. Não tinha esse rosto de hoje, assim, tal. Aí tem uma Lidiane, a poesia dela tem um desses livrinhos aí, que é retrato também. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim, tão enegrecido e calmo. Conheço. Essa poesia é linda. Linda. Aí o que é que eu faço? Eu coloco Cecília e coloco Lidiane, para que eles tenham o canônico. Sim. E tenham a poesia negra. A poesia... Chega, me arrepio, gente. Poxa, eu Nossa. me arrepio, eu me emociono, eu choro, é massa. Eu na sala eu fico assim, encantado com isso. A quadrilha de Drummond, João amava José, que amava... Sim. Aí tem quadrilhas de Lívia Natália. Essa poesia Quadrilhas de Lívia Natália, gente, foi uma porrada na vida dela, fui para o outdoor, ela quase respondeu o que ela fala da PM e tal, né? Quadrilha, aquela coisa toda. Aí eu coloco tudo para que ele possa refletir, né? fazer uma comparação. Reflita, ele tenha certeza de que a poesia não é só daquele ser que está lá no Olimpo. A poesia é nossa, que estamos aqui também. Sim, atual, né? Do momento. momento. Fala dele, Fala de dele, si, exatamente. dos seus problemas, do seu bairro. Isso é massa, eu vibro com isso. Eu acho lindo, né? Você trazer a favela nessa perspectiva positiva, né? Que a gente conversou aqui hoje, e também colocar esse aluno como protagonista total. Exato, em evidente. Uma aluna que está do lado de uma poeta que tem uma referência, né, muito grande do século XX. Então, gente, isso é fantástico. Fantástico. Eu me arrepio, eu fico... A gente está chegando ao fim, né, do nosso podcast. Ai, já quero chegar. Cadê o já tem. Eu tinha tanta coisa para perguntar. Qual do último podcast? Pensei que estava na metade aí. Nada. Agora, eu não queria encerrar sem você falar rapidinho. Não sei se ainda está fazendo. Recita a poesia em espanhol ainda pelo Facebook? Assim, a gente tem um sarau, Valdec é o poeta que está à frente disso aqui no Brasil.
E todo sábado a gente faz um sarauzinho em espanhol com o pessoal da Colômbia, É interessante, Venezuela, né? todos os países. Que a poesia legal. ela tem essa característica, né? Quem faz poesia tem essa característica de andar em vários ambientes, né? Passear É. em vários ambientes. É Eu acho que 19 isso horas, não é isso, Léo? É 19 horas no Facebook. 19 horas nossa, 5 horas De lá lá. da Colômbia. Ah, pronto. Aí rola uns probleminhas assim, tipo, Cuidado com vou vó. nas tardes, vou nas noites. A gente só não, faz- não é esquece de de falar tarde. dessa vó, Aqui é a né? vovó. Deixa a gente cuidado com vó, pelo amor de Deus. Estatuto da... Que é a da- volió. A volió é fruto dessa cultura negra. Uhum. E a cultura indígena também, que valorizam muito os antepassados. Aí eu falei, poxa, tanta poesia que falar de vó, eu vou fazer uma vó para mim, vou fazer uma poesia de vó. Uhum. Essa poesia que é Meninos Criados com Vó, alguém foi criado com vó aí? Um Aqui. pouquinho. Dengosa. Tem uma conotação negativa, né? Menino criado com É vó, dengosa. que é aquele menino bobo, dengoso, não sei o mata. quê. E eu peguei justamente esse dizer e fiz uma poesia. Ai, que lindo. Ela vai estar na antologia Bar dos Baianos, que vai ser lançada, eu acho que em novembro. E vai estar em português e em... Esse espanhol. Não, português e em Iorubá. Yorubá. Ai, gente, que fantástico, fantástico. né? A língua Eu africana. não sei o nome dele, esqueci. É um professor da UF, da UNEB, que está traduzindo as poesias para o Iorubá, aqueles que quiserem o Iorubá. Uhum. E eu podia ser inglês, espanhol, italiano, mandarim, e eu escolhi justamente o Iorubá. Sei. E ele recita assim, lindíssimo, né? Então a poesia é assim, ó. Eu vou fazer em espanhol, portunhol, para não pensar que eu falo espanhol, portunhol, e depois eu falo em português. Ela diz assim, ó. Niños criados con abuela. Sim, fueron muchos. Abuela fue tía, hermana, amiga de travesuras. Segunda madre de primera, contou histórias não escritas, ensinou letras e números. Foi a abuela quem acalentou esses ninhos e medicou seus dolores, heridas abertas por la desaparição de las manhãs que caíram en el mundo ou arribaram a las estrelas. Essa é a versão em espanhol que a gente recita. Em português é assim, ó. Meninos criados com vó. Sim, foram muitos. Vó foi tia, irmã, amiga de travessuras. Segunda mãe de primeira. Contou histórias não escritas. Ensinou letras e números. Foi vó quem acalentou essas crianças e medicou suas dores, feridas abertas pelo sumiço das manhãs, que caíram no mundo ou subiram as estrelas. Meninos criados com vó, Marcos Peixe. Lindo. Muito bom. Respirar pra não chorar, que é o último episódio. Bacana. Falar de vó, muita coisa pra Massa. mim. Ai, gente, lindo. Lindo, Vou segurar lindo. aqui mesmo. Enfim, agradecer a sua presença, Marcos Peixe. Eu que Você é um agradeço. professor sensacional. Posso fazer mais uma? Essa pequenininha, essa miudinha. Tá igual a Severino, né? Pode Essa sim. Essa é assim, ó. Aqui é um instrumento coco. Sim. Quem fabrica é um rapaz aqui da Bahia, não lembro o nome, para variar. E aí, quando eu comprei o instrumento na mão dele, digo, pô, eu tenho que fazer uma poesia que imite o casco do cavalo e que fale de cavalo. Mas tem que falar de criança, que minhas poesias falam de criança. Aí eu fiz assim. Por séculos, homens sobre cavalos de guerra devoraram vilas, vidas, sonhos. E crianças sobre cavalos de pau alimentam sonhos de liberdade humana. Pronto. É lindo, gente. Lindo. Se deixar, massa. fica assim, ó. É, bacana. E essa é uma dessas que eu recito também em espanhol, né? Por siglos, homens sobre cavalo de guerra, e aí a gente vai embora. Oh, poliglota esse homem, né? Yorubá, Não, é- espanhol, É português. português É um mesmo italiano. modificado. A gente teve muitas emoções aqui, eu quase chorei várias vezes Sim, aqui. eu controlei bastante a emoção. Não né? só hoje, né? De mas verdade. os 5 podcasts. Dos 5 podcasts, mas esse aqui realmente me tocou muito, né? Também. Eu fico muito feliz que tenha sido também você, né? A gente gostaria muito que fosse também. A Gleides e o Gilson. Mas o seu nome já era cogitado, né, pra Sim, gente. pra segunda temporada. Pra segunda temporada. Morgado.
É isso, né? Eu queria tanto citar uma frase que eu escutei de você e a Adriana Leal já havia escutado de outros, mas eu fiquei com medo que a Adriana me corrigiu várias vezes ontem, que diz mais ou menos assim: a revolução não será feita com armas, mas com a favela graduada, é mais ou A menos revolução não será com armas, mas com livros e a favela toda graduada, Sandro Sussuarana. É isso. É Então, isso. Sandro, Sandro, dito de uma forma correta. fantástico. Sandro, Amo maravilhoso. Me Sandro. bato com ele aí nas... Então, a gente termina com essa frase, né? Sim, com certeza. É nosso desejo. E agradecer mais uma vez a sua presença. Você que inspira e motiva os outros professores, os outros colegas, inclusive nós, né, que somos de língua portuguesa, de atuar na sala de aula com essa postura dinâmica, lúdica, emocionante. Sim. Porque assim você reúne essa questão do professor pesquisador, né, que nunca deixa de estudar, que nunca para de estudar, traz também toda a sua criatividade para a sala de aula e colabora com a educação, com certeza, de Dias Dávila. E aí, é o que um pouco eu estava conversando ontem, né, Peixe? Às vezes, a gente vê muita movimentação de fora para dentro. Então, Sim. que essa movimentação de dentro para fora, em Dias Dávila, possa ser aí... Que aconteça. que aconteça, né? Aconteça, De é. que todos esses artistas, que não são professores, acho que você quer que todos os professores sejam artistas, Quero, já são, né? gostaria. Acho que já são. A gente tem muitos professores artistas. Então, que essa movimentação de dentro para fora, que Dias Dávila consiga aí crescer e emitir a sua voz. Bacana. Eu vou quebrar o protocolo, assim, se encerrando. Se encerrando. Eu amo que ninguém quer ir embora. Eu vou fazer uma poesia, mas se tiver que encerrar no meio não tem problema. Diz assim, ó. Foi a primeira poesia que eu publiquei no Bahia de Todas as Letras, no edital de 2006. Eu me inscrevi e 6 meses depois recebi 10 livros e fiquei encantado. Quando crescer, tomara que eu lembre, quando crescer, serei um menino levado, desses que chegam na casa da avó e ela diz, eita que lá vem. Serei danado que nem o Lucas, Mateus, Felipe e Pedrinho. Quando crescer, vou acreditar em caipora e mula sem cabeça. Também Saci, Tainá da Amazônia. Serei grande como o Polegarzinho e nunca pequeno como Golias. Quando crescer, vou trocar letras, inventar palavras como pitita para borboleta e quinco para ventilador. Vou crer tudo que já não posso nesse presente. Quando eu crescer, eu vou ser mar, mesmo sendo pingo de gente. Pingo de gente, Marcos Peixe. Ai, gente, eu não tô aguentando. Eu esqueci um pedacinho da poesia, mas... E a gente gostaria de agradecer também, né, as pessoas que nos seguiram, que nos Sim. assistiram. Eu acho que é muito importante Apoiaram, falar né, isso, que nos Adri? apoiaram, as pessoas que estão aí nos vendo, né, nos assistindo. Eu acho que é muito importante falar que vocês nos ajudaram muito, né, com os comentários, Sugestões. com as sugestões, né, com as críticas, com tudo que vocês puderam oferecer. A gente quer muito agradecer a vocês que estão aí. Morgado. Sim, com certeza. A sua orientadora, eu acho que ela... Pode falar o nome dela? Que eu Lígia Pelon, né, minha orientadora, Sim. me construiu, né, de certa forma. Ela construiu quem eu sou também, né, como pessoa, como profissional. Eu queria agradecer muito também à professora Lígia Pelon. E é um pouco que o Peixe falou. O professor, ele não fica nunca esquecido, né? Sim. Aquilo que você aprende ali, você vai levar para sua vida inteira. E é uma coisa que eu acabo sempre lembrando dela em muitas situações, Paty, tanto que ela que me falou, né? Fale da sua Ela tá professora. sempre presente. Está sempre presente. Queria também pedir para seguir a gente lá no Leal Morgado em Rede, né? E se inscrever no canal Educação e deixar seu like aqui. Olha, ela roubou minha fala! Então, eu vou falar só a última. Ative o sininho de notificação do canal. Beijo, Beijos. gente. Bounce.